Olá, galerinha do sexto ano, bom dia para todos vocês. Estou com muita saudade de vocês. Sei que nós estamos enfrentando um momento difícil, mas isso logo vai passar. Estamos torcendo para que logo mais nós possamos ter as nossas aulas presenciais. E hoje nós vamos de mais uma aula de história, capítulo 4, com o tema Crescente e Fecha. Então acompanhe comigo aí a explicação pelos slides. Então vamos lá para a nossa aula de hoje, né? Acompanhe comigo aí nos slides. O tema da nossa aula é o Crescente e Fecha, né? Do Egito. Veja aí pelo mapa a localização, tá? Da Mesopotâmia. E também, pessoal, no decorrer dessas aulas, nós vamos falar um pouco sobre os povos que habitavam esse Crescente e Fecha. Vocês podem até já estar observando aí pelo mapa, através desse slide, né? Os fenícios, os babilônicos, os hebreus, os acádios, os sumérios, né? Todos esses foram povos, né? Mesopotâmicos que habitavam justamente próximo ao Crescente e Fecha, tá bom? O significado desse Crescente e Fecha, né? Vale dizer que esses povos da antiguidade, eles sempre buscavam regiões que fossem festes, né? Que fossem próximas a rios para desenvolver suas comunidades. Dentro dessa perspectiva, a região da Mesopotâmia era uma excelente opção. Por quê? Pois eles garantiam à população água, consumo para os rios, para a pesca, né, via de transportes pelos rios, tá? Tinha também outros benefícios oferecidos pelos rios, que eram as fertilizantes, as margens desses rios. Isso garantia um ótimo local para o desenvolvimento da agricultura, tá? Mesopotâmia, pessoal, é uma palavra grega que quer dizer terra entre rios. Esse é o significado. Você pode estar acompanhando aí no seu livro e você vai perceber que o que eu estou falando aqui, vocês também têm aí no livro de vocês e vocês podem estar fazendo os seus apontamentos, tá certo? Veja essa imagem aí, tá? Que é uma peça sumeriana, uma peça sumérica, né? Da Suméria, da qual se observa uma hierarquia social desses povos da antiguidade, tá certo? Vamos lá. Aqui, né, para vocês entenderem um pouco da pirâmide, né, dos povos, da sociedade, um pouco desses aspectos, né. Nós temos aí na base da pirâmide o rei, que era um líder militar, né, e religioso. Abaixo, os burocratas, que eram divididos em sacerdotes militares, proprietários de terras e comerciantes. E mais abaixo dos burocratas, nós vamos ter os trabalhadores livres, que seriam os artesãos, os arquitetos, os ferreiros e os camponeses. E na última escala da pirâmide vem os escravos. Quem era? Geralmente eram mulheres, crianças, né? Adquiridas por meio de guerras entre os povos, certo? Aqui nós vamos falar um pouco sobre a invenção da escrita, né? Que o desenvolvimento da escrita ela ocorreu através dos sumérios. Foi motivada pela necessidade de se criar uma burocracia que pudesse organizar a administração do Estado e, por sua vez, organizar a produção e a distribuição dos produtos agrícolas. Lembrando que a escrita ela foi desenvolvida pelos sumérios, tá certo? Alguns aspectos comuns entre esses povos também seria a economia. A economia desses povos era baseada na agricultura e no comércio, né, nômade de caravanas. De acordo com a tradição sumérica, pessoal, a terra pertencia aos deuses, que eram representados pelos governantes, tá? Assim, o Estado controlava a produção agrícola, os camponeses criavam o que os historiadores classificam como modo de produção oriental ou modo de produção asiática. Temos também aí a religião, né? Os principais deuses mesopotâmicos, tá? Veja aí também um pouco do zigurate, vocês também têm essas explicações. Temos aí o deus Sol, né, o deus protetor da cidade da Babilônia, que era o Marduk, o Anum, que era deus do céu, tá certo? Porque eles eram politeístas e eles cultuavam vários deuses, ok? Aí outro aspecto também seria a astronomia, né? O desenvolvimento da astronomia foi decorrente a observação dos céus ao meio aos sacerdotes que tentavam decifrar as mensagens dos seus deuses. Aí vem o calendário, né? O desenvolvimento da astronomia fez surgir o calendário, foi responsável pela periodização do tempo, que ajudava os agricultores, né? Determinava qual era o melhor período para se plantar e se colher os produtos agrícolas. Desenvolveram também a matemática, né? Para se realizar
todos esse feito foi necessário que o homem mesopotâmico desenvolvesse a matemática, que além de auxiliar os conhecimentos astronômicos, também se tornou responsável pelas questões administrativas, como, por exemplo, a produção e estoque de alimentos, resseamento da população, desenvolvimento da arquitetura e da engenharia, entre outros. Aí vamos abordar um pouquinho os aspectos, né, desse povo que seriam os sumérios, né? Um dos principais povos da Mesopotâmia foram os sumérios. Eles foram responsáveis pela criação da escrita, da matemática, o nome nós já abordamos aqui, a astronomia, do calendário, da roda, que facilita justamente o transporte da mercadoria. Vocês observam aí nas imagens, né? As cidades-estados eram independentes, ou seja, eles não tinham poder centralizado, certo? Só, pessoal, que devido às constantes guerras entre as diversas cidades-estados sumerianas, isso gera graves crises econômicas e militares, que acabaram justamente enfraquecendo. Esse povo semita que dominava modernas táticas de guerra, inclusive o uso do arco e da flecha, dominaram também a Baixa Mesopotâmia, tá certo? Aí vocês têm outro mapinha aí, para vocês situarem, agora vamos falar sobre os acádios, os impérios acádios, tá certo? Observe aí no mapa, né? Nós vamos falar um pouco que depois da morte de Zagão, que era o Império Acadiano, eles acabam perdendo a liderança, né? E com isso sucumbiu em razão de muitas lutas internas. Algumas dessas cidades-estados da Mesopotâmia seria Nínive, né? Assum e Acádia, tá certo? Aproveitando-se justamente desses conflitos entre as cidades-estados da Suméria, o rei Zagão I de Acádia, ele consegue unificar todas as cidades-estados da Mesopotâmia e formar o primeiro império da história, tá? Aí nós vamos abordar também outros povos, que foram os babilônicos. Vejam aí o Império Babilônico. Dentre os povos que invadiram a área dominada pelos acádios, destaca-se os amoritas, né? Vindo do deserto da Arábia, que venceram as cidades sumérias e impuseram seu domínio sobre a Mesopotâmia. Um dos primeiros reis babilônicos, pessoal, foi o Hammurabi, que além de ampliar o império, foi um grande legislador responsável por criar o primeiro código legislativo que se tem notícia, no qual era baseado na lei do talião, que tinha como lema olho por olho e dente por dente. Quer dizer que o que se fazia daquela forma se pagava daquele jeito, tá bom? Aí veja aí mais um mapinha, né, a extensão do império, né, desse Império Babilônico, para vocês situarem, consigam aí olhar, né, e situar aí a Babilônia aí no mapa, né, através do vídeo de vocês. Tá? Vamos falar agora também de outro império, de outro povo, que era o Império Assírio, né? Os assírios, pessoal, foram povos guerreiros, que partiram das cidades de Assum e de Nínive com a finalidade de dominar toda a Mesopotâmia e encontrar saídas para o Golfo Pérsico e para também o Mediterrâneo. Os assírios dominaram a Fenícia, a Palestina, o Egito, atingindo seu apogeu durante o reinado, tá certo? Quando o Império Assírio ele se estendia do Rio Nilo ao Planalto do Irã. Quero abordar com vocês aqui que o Rio Nilo ele foi um rio muito importante para o desenvolvimento desses povos na Mesopotâmia, que nós abordamos no início sobre a questão das suas cheias. Tá? Um mapinha também para vocês aí aprenderem a se situar, né, no mapa. Você está vendo aí a parte, né, da Acádia, da Suméria, né, do Assum. Vocês podem estar aí se situando aí a Síria também, tá certo? As atividades militares, eles eram guerreiros, né? Eles eram cruéis, eles levavam os assírios a constituir um estado forte, militarizado, eles dispõem de armas, de estratégias militares bem superiores dos seus vizinhos. Então, eles eram guerreiros, né? Altamente cruéis, eles não deixavam, né, escapar os seus inimigos. Eles reagiam realmente com luta e chegavam até a matar aqueles que eram seus opositores. Aí veja aí outro mapa. Por que eu estou sempre trazendo mapa para vocês, né? Porque é importante nós aprendermos a nos situar através do mapa. Vocês vão observar aí que era uma aliança entre os caldeus e os medos, que foram outro povo
que a partir daí é que surge o Império Neo-Babilônico, certo? Aí nós temos aí o Jardim Suspenso da Babilônia, né? Que a cidade da Babilônia torna-se novamente a mais importante do Oriente, né? Principalmente durante o reinado do rei Nabucodonosor, tá certo? Quando foram construídos o Jardim Suspenso, uma das maravilhas do mundo antigo, tá? Aí falando um pouquinho sobre o cativeiro, né, da Babilônia, né? Por que esse povo que era chamado de hebreus, eles foram levados a cativeiro na Babilônia? Por conta da tributação dos povos dominados, aumentou a riqueza controlada pelo Estado. Aí Jerusalém foi dominada, né? Aí os habitantes do reino de Judá foram escravizados, que nós chamamos de diáspora dos hebreus, né? Que durante o chamado cativeiro da Babilônia, tá? Após Judá ser dominado pelos babilônicos, os judeus foram retirados da sua terra e levados como escravos para a Babilônia, dando início às diásporas hebraicas pelo mundo. Que nós vamos falar um pouco sobre o povo hebreu na nossa próxima aula, tá certo? Eu espero ter contribuído um pouco com vocês, que vocês possam estar aí respondendo as nossas atividades propostas, com as nossas agendas, que vocês possam estar lendo o livro de vocês, vocês possam estar fazendo seus apontamentos. E eu espero, pessoal, que logo, logo isso já passe, que nós possamos retomar as nossas aulas o mais breve possível. Estou morrendo de saudade de vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.